Fala pessoal, e no vídeo de hoje você vai acompanhar o nosso percurso de Bangkok para Krabi, um dos lugares mais incríveis localizados aqui no sul da Tailândia. Então, para não perder nada, já se inscreve no canal, deixa seu joinha que nos ajuda muito e vamos embora pro vídeo. Estamos indo agora, para o aeroporto, é o nosso último dia aqui em Bangkok e a gente tava, Henrique, conversando com o nosso colega que a gente fez aqui em Bangkok. Ele estava explicando pra gente um pouquinho da realidade aqui da Tailândia, Nós o questionamos sobre a economia da Tailândia, como estava o cenário atual de governo, e ele explicou pra gente que no momento atual não é uma das melhores economias, tanto é que o baht ele é um pouco desvalorizado em relação às moedas de outros países, mas que isso não era um erro do governo atual, isso aí era uma sucessão de erros de governos passados, por má administração pública. Também questionamos a respeito da imigração para a Tailândia, se é algo simples ou se é algo muito burocrático, uma pessoa estrangeira montar uma empresa na Tailândia. E ele falou pra gente que é burocrático, como qualquer outro país, mas que acredita que deveria ser mais aberto o país a negociações. Ainda mais agora que está tendo uma busca muito grande, não só de brasileiros, mas acho que é uma procura mundial. Seja pela mão de obra acessível, seja pelos preços e também pela moeda. Então ele acredita que deveria ser mais flexibilizado a burocracia para a instalação de empresas na Tailândia, empresas estrangeiras. Durante o caminho a gente observou que as construções deles são muito preservadas. Você vê, claro, grandes construções novas, com arquitetura bem moderna, mas as antigas sendo preservadas. Inclusive foi pauta para o nosso próximo questionamento, foi justamente sobre a arquitetura local. E ele explicou pra gente que é algo que é muito intrínseco à cultura deles. Eles têm muitos prédios modernos, que é a atualidade, mas que eles valorizam muito o tradicionalismo, principalmente por causa da religião deles, o budismo. Já que a maioria dos tailandeses tem o budismo como religião, e eles têm muito esse hábito de preservar o tradicionalismo. E eles têm muito esse hábito de preservar a cultura tradicional. Durante o percurso para o aeroporto, passamos pelo Monumento à Democracia. Ele é um monumento público que fica localizado em uma rotatória bem ampla, ali na avenida principal de Bangkok. Ele foi erguido para comemorar a Revolução Siamesa de 1932, que transformou a monarquia absoluta em uma monarquia constitucional. Pessoal, nós acabamos de chegar aqui no Aeroporto Internacional de Bangkok, o Suvarnabhumi, e nosso voo só sai daqui a mais ou menos umas 3-4 horas. Então nós vamos andar um pouquinho aqui, explorar o aeroporto e procurar algum lugar para sentar um pouquinho e comer. Nós achamos esse local aqui bem bacana, infelizmente eu não consegui gravar, mas eu bati uma foto aqui para mostrar para vocês. O nome aqui do local é Koh Hop Bar, como vocês estão vendo aqui na foto. Nós pedimos logo 4 combos de frango crisp com batata fritas e a comida estava muito boa, porém o preço é um pouquinho salgado. Cada combo saiu por volta de R$60. Nós ficamos um tempinho lá no bar e em seguida, fomos fazer o nosso check-in para dar entrada no avião. A gente viajou pela Thai Jet Air e foi um voo bem tranquilo, bem rápido. O voo foi bem rápido, durou em torno de 1h30. A tripulação era muito simpática, tudo correu perfeito. O único ponto negativo é que não teve nenhum lanchinho aí durante o percurso, de Bangkok para Krabi. A única opção que tinha era para você comprar durante o voo. Oi pessoal, nós acabamos de chegar aqui em Krabi, são 8h30 da noite. O voo foi muito tranquilo, eu gostei da viagem. Infelizmente não tinha questão de alimentação, comida no avião, só tinha o Sky Café, mas era pago, então assim, não valia muito a pena. O voo foi super tranquilo, a gente só fez subir e descer e eu não consegui nem pegar os olhos. Para quem não é acostumado a fazer viagens longas, quando você faz uma viagem longa desse nível, o jet lag está tudo muito confuso, tanto é que eu tô tonto até hoje. Já é o 3º dia, eu acho, mas assim, eu continuo tonto. Mas vamos embora, acompanhem aí.
Estamos indo agora para o baggage claim, para poder pegar as nossas bagagens. Hello, good night. E o pessoal aqui é bem simpático. Nós pegamos todas as malas e agora, né, vamos sair aqui do aeroporto e ir atrás de um Grab para irmos para o nosso hotel. Qual é o hotel, Henrique? Ele falou, não sei se captou aqui o áudio, mas é o Glow Ao Nang. Então acompanhem aí. Todos os cantos aqui do aeroporto tem esses painéis, né, com as ilhas aqui de Krabi. Então, para quem tá vindo conhecer, já dá aquela vontade de visitá-las. Como estava um pouquinho tarde, estava difícil de achar Grabs, então a gente pegou uma van bem ali na frente do aeroporto e o motorista cobrou 600 baht para levar os 4 do aeroporto para o hotel. Eu achei bem em conta. Nós acabamos de chegar aqui no hotel em Ao Nang, é o Glow Ao Nang. As primeiras impressões estão sendo muito boas. Aqui é o lobby, né? É a área principal do hotel. Como vocês estão vendo aqui no vídeo, essa aqui é a área do café, da janta, é o restaurante. Mas também tem aqui na área da piscina, tem um bar associado, lá na frente. Aqui é a piscina. Como a gente chegou bem tarde, já não está funcionando. O hotel em si, até então, ele aparenta ser bem equipado. Assim, tá tudo muito bonito, tudo bem limpo. Depois eu vou gravar um pouquinho pra vocês mais sobre aqui o hotel. De 8 às 8 e o bar abre de 9 até às 11. The bar is until 11 p.m. 11 and tonight. tonight. Okay. Nós ficamos hospedados no segundo andar, no quarto 2312. E como ponto forte aqui de Krabi são a visitar as ilhas, você vê, né, que aqui no corredor tem vários painéis com paisagens das ilhas. Nós acabamos de descer aqui do Glow Ao Nang para lavar roupa numa lavanderia que a gente viu logo aqui à esquerda do hotel. Só que, para nossa surpresa, Nan, que é o nome do recepcionista, ele levou a gente aqui, ó, é o hotel, como vocês podem ver aí atrás. E você saiu do hotel, vai para sua direita. E eu falei com ele, não, eu queria saber informações sobre turismo. Só que ele acabou me levando, como ele viu que eu e minha mãe estávamos com sacola de roupa, acabou trazendo a gente aqui para lavar roupa. Só que por coincidência, o rapaz aqui ele tem tanto a parte de lavanderia, que é super em conta, é 40 baht o quilo, e também tem uma agência de turismo, como vocês podem ver aqui, The Grab Good Man. Good man. Então a gente vai fazer o passeio com eles para conhecer a Hong Island e mais 4 ilhas inclusas. Ele tem a versão Longtail e tem a versão Speedboat. O Speedboat comporta até 40 a 50 pessoas, enquanto o Longtail comporta 30 a 35. Ele falou que a gente poderia fazer a lancha privada, né? Só que a gente teria que cobrir mais ou menos o valor, né? Que essas pessoas estariam, o que não valeria a pena. Então é melhor realmente compartilhar. E achei até o preço até bom. Ele cobrou 4.800 baht para 4 pessoas, com a taxa do parque inclusa, alimentação, transfer do hotel para o pier e do pier para o hotel. Aqui na rua do hotel tem vários outros, ó, tem o Ao Nang Viva Resort, tem o
Glow ao Nang Crab, que é o que eu estou hospedado. Tem o Budget Hotel e várias farmácias, 7-Eleven, só na orla eu contei umas 3. Aqui, ao lado do hotel, também tem um caixa eletrônico, né, para fazer saque. A gente usa muito aqui o Nomad, tanto que em Krabi como em Bangkok, o Nomad ele foi muito bem aceito. Todas as lojas que a gente passou, todos os caixas eletrônicos aceitaram o Nomad sem problema algum. Então, eu não fiz o Wise, mas o Nomad me serviu muito bem. Agora que a gente já terminou, né, já fechou a questão do passeio, a gente dá uma passadinha aqui na rua para ver se tinha algum restaurante aberto. Só que aparentemente a cidade ela para de funcionar às 11 horas. Eu acredito que lá na orla ainda continue tendo alguns restaurantes abertos. Só que aqui na região do hotel não tem. A sorte é que bem na esquina dele tem uma 7-Eleven. A gente tá dando uma passadinha aqui para comprar algumas coisas, já que a gente chegou um pouquinho tarde. A 7-Eleven é o verdadeiro refúgio do turista, né, que está conhecendo a Ásia. Todo canto tem um 7-Eleven e a variedade de comidas e acessórios que eles têm é enorme. O preço das batatinhas variaram aqui entre 20 baht e 34, 32. Os Cheetos estavam por 20. Eu vou colocar o valor aqui na tela. Pringles por 66 baht. Acho que não tá dando nem 10 reais. Eu vou continuar gravando aqui e vocês vão dando uma olhada nos valores. Geralmente a conversão é só você dividir por 7, mas depende muito da cotação atual do bar. Então chequem aí depois. Alguns chocolates. E aqui, ó, desse lado, eu acredito que isso aqui seja pomada com propriedade analgésica. Eu já vi algumas pessoas usando. Vitamina C por 39 baht. Okay. Barra de chocolate. Eu nunca tinha visto no Brasil. Da Nestlé. Por 24 baht e aqui o chocolate da Kiss por 38. Uma coisa que a gente não estava preparado é que aqui em Krabi as lojas geralmente fecham às 11. Então já deu 11 horas e a gente não pediu janta. Aí tivemos que vir aqui na 7-Eleven. Tô pegando um sanduíche de queijo triplo e um Danone que vem com proteína. Aqueles tipo Danone de Whey. Para poder jantarmos agora. Isso aqui eu não sei muito bem o que é, mas aparenta ser tipo um bolinho, um doce japonês. E tá custando 13 baht. Cheesecake. Ó, tem aqueles bolinhos, né, enrolados. Eu acredito que seja tipo um rocambole. E também tem esses pães aqui, ó, de chocolate, de passas, por 20 baht cada. E também tem esses sanduíches, ó. Agora eles são sanduíches doces. Esse aqui eu acho que deve ser de gelé de morango. E esse aqui é amanteigado, com leite condensado, não sei, baunilha. Tá custando 22 baht. Pessoal, já tá bem tarde e agora a gente vai jantar. E amanhã você vai acompanhar o nosso primeiro dia oficialmente aqui em Krabi. E a gente vai aproveitar para conhecer as ilhas. Então, se você é novo no canal, já deixa seu joinha, se inscreve e ativa o sino de notificações para não perder nenhum post. E até a próxima!